sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo. Estejam orando para que o Senhor Jesus permaneça aguardando o nosso líder, a nossa liderança, para a glória do nome de Jesus. Quem diz amém? Quem vai estar orando pelo nosso pastor, diga glória a Deus. Quantos acharam a referência sugerida, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós diga para quem está do seu lado, Galileia. Diga de novo, Galileia é a faculdade de Jeová. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus. Obrigado, Reinaldo. Quando nós observamos o texto e a referência que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui uma passagem muito conhecida da igreja do Senhor. Daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto, falando de quando Pedro foi avisado. Quando Jesus estava reunido com seus discípulos, naquele belo culto de Santa Ceia, antecedendo ao Gólgota, na madrugada fria de quinta para sexta, onde haveria de se completar a taça do seu sofrimento. Jesus estava reunido com seus discípulos, sentado à mesa, e de repente Jesus libera uma palavra, e esta palavra a princípio não soou muito bem aos ouvidos dos discípulos. Diz a Bíblia que Jesus, sentado à mesa, disse: dentre vós tem um que irá me trair, dentre vós tem um que será o traidor. Pedro, que era um dos mais ousados discípulos, vira-se para o mestre e lhe pergunta: Senhor, será que serei eu que irei te trair? Mestre, será que serei eu o traidor? Jesus Cristo disse: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado, este será o traidor. Jesus então pega o pão, molha, entrega nas mãos de um homem por nome de Judas Iscariote. E Judas vende o nosso mestre por 30 moedas de prata. Pois bem, é neste momento que, quando Judas se ausenta da mesa, Jesus então agora se retira para um monte chamado Getsemane, palavra aramaica que significa prensa de óleo. E no caminho ao Getsemane ele vai conversando com seus discípulos e dizendo: esta noite todos vós vos escandalizareis em mim, porque está escrito. Se está escrito, tem que acontecer. Porque está escrito, se está escrito, tem que se realizar. Porque está escrito, se está escrito, vai ter que se cumprir. Porque está escrito, se está escrito, ninguém pode revogar. Porque está escrito, se está escrito, ninguém faz voltar atrás. Porque está escrito, se está escrito, ninguém pode anular. Porque está escrito, se está escrito, ninguém pode impedir. Porque está escrito, se está escrito, ninguém pode desfazer. Porque está escrito, se está escrito, vai ter que acontecer. Porque está escrito, porque se está escrito, vai ter que se cumprir. Queira o diabo ou não, o que Deus prometeu vai ter que acontecer na sua vida. E só quem concorda comigo, meneie a mão para o céu e adore a Jesus nesta noite. É neste momento que Jesus ele está falando com seus discípulos. Jesus, sabendo e sendo onisciente, sabendo então que todas as coisas estariam prestes a acontecer, ele estaria para beber o cálice do sofrimento. E enquanto Jesus está indo para o Getsemane, ele vai conversando e dizendo: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei ao pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Quando eu vi esse texto, eu detive em pastor Gesiel, e eu comecei a perguntar a Jesus: Jesus, que mistério é esse? Porque foi que os discípulos então, ou o Senhor falou isto aos discípulos? Imagine a mente dos discípulos. Imagine a cabeça que os discípulos não ficaram. Porque os discípulos sabiam que Jesus era o pastor deles, que Jesus era o mentor, que Jesus foi quem os chamou, que Jesus foi quem os arrebanhou, que Jesus foi quem então fez agora a junção dos 12 para estar fazendo a sua obra. É bem verdade que dentre os 12 tinha um que iria traí-lo, e ele sabia disso, e ele falou sobre isso. Mas dentre estes 12, existiam 11
que mesmo muitas das vezes decepcionando o Senhor, sendo ser humano, todo ser humano é falível, mas Jesus, que é Jesus, ele dá força, ele capacita, ele fortalece ao seu povo para estar adorando-o na beleza da sua santidade. E é neste momento que Jesus, sabendo disso, Jesus fala para os discípulos dizendo que ele, que seria o pastor, seria ferido, que seria morto. Imagine comigo, pastor Cícero, então a mente dos discípulos, a confusão que existe, que ocorre na mente dos discípulos quando o mestre, o pastor, aquele que os arrebanhou para estar na sua presença, dando prosseguimento à sua obra, ele mesmo está dizendo, ele mesmo está se referindo e dizendo que vai ser ferido, que vai ser morto, que vai ser destruído. Imagine a cabeça dos discípulos. Bom, se ele que é o nosso pastor, se foi ele quem nos chamou, se foi ele quem nos arrebanhou, se foi ele quem nos alistou para este exército, está dizendo que vai ser ferido, que vai ser morto, que vai ser destruído, e nós que somos as suas ovelhas ficaremos dispersas. Como ele mesmo disse, o que será de nós? Jesus, então, quando viu que a mente dos discípulos estava confusa, e um certo cantor, uma certa feita, ele cantando, ele disse que Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Isso não é verdade, irmão. Deus não complica nada, quem complica é o ser humano. Mas quando Jesus viu que a mente dos discípulos estava uma confusão, a Jesus, que ele nunca deixa ninguém confundido, ele agora trata de esclarecer a mente dos discípulos, dizendo: mas depois que eu ressuscitar, oh glória, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Observe que Jesus está fazendo uma promessa. Observe que Jesus está estabelecendo uma promessa. E que promessa é esta? Que tipo de promessa é esta, pastor Genilson? Que Jesus está estabelecendo aos discípulos. Que tipo de promessa é esta que Jesus está fazendo para o seu povo? Jesus está fazendo um tipo de promessa que muitas pessoas não iriam aceitar, que muitas pessoas não iriam querer, porque esta promessa aqui é uma promessa diferenciada. Este tipo de promessa que Jesus está fazendo aqui é uma promessa que não é igual às outras, é uma promessa diferente. Ele diz: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. E por que, pastor Genilson, é uma promessa diferente? E porque é uma promessa diferenciada? Observe comigo, quando ele diz: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Nós temos que então compreender o que era a Galileia e que província era esta tão dita na Bíblia, chamada Galileia. Bom, então, a Galileia era nada mais, nada menos que uma província de Israel, que muitos habitantes dela não fazia parte da linhagem israelita. Para melhor compreensão, então muitos habitantes que moravam na Galileia não era judeu, não estava ou não vivia naquela região porque queria. É porque a Galileia, como disse o profeta Isaías, era chamada Galileia dos gentios, porque abrigava muitos estrangeiros que vinham das outras nações, obrigavam muitos estrangeiros que vinham das outras regiões. E isto, para o israelita ortodoxo, isto era uma aberração. Israelita ortodoxo, ele só ama quem faz parte da linhagem israelita. Quem vier de outra nação, quem fizer parte de outra linhagem, não é considerado como irmão, não é considerado como próximo. Mas Jesus então fez uma promessa, e ele disse: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. É bem verdade que Jesus está se referindo isto aos discípulos, e os discípulos eram judeus, mas a promessa que Jesus está fazendo aqui é exatamente uma promessa que os discípulos não aceitariam se não fosse o próprio Jesus quem estivesse fazendo. Por quê? Porque
Porque imagine comigo, Jesus poderia muito bem se revelasse para os seus discípulos, para qualquer outra cidade de Israel, para qualquer outra cidade da Ásia Menor, cidades cidades privilegiadas financeiramente, mas Jesus escolheu a cidade da Galileia para revelar-se para os seus discípulos. Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Betfagé, Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Tiberíades, Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Cafarnaum, onde ele operou poucos milagres lá, devido à incredulidade do povo. Mas Jesus não escolheu a cidade de Cafarnaum. Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Roma, que segundo a história antiga era a capital da economia do mundo antigo. Mas Jesus não escolheu a cidade de Roma. Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Laodiceia, que era uma cidade próspera financeiramente, que movimentava a sua economia com 3 artifícios: a púrpura, a lã preta e um colírio que tinha especial para curar todo tipo de enfermidade nos olhos. Mas Jesus não escolheu a cidade de Laodiceia para revelar-se para os seus discípulos. Jesus poderia ter escolhido o Egito para revelar-se para os seus discípulos, porque o Egito era considerado como a capital da medicina do mundo antigo. Mas Jesus não escolheu o Egito para revelar-se para os seus discípulos. Jesus poderia ter escolhido a cidade da Babilônia, onde era considerada como a capital da arquitetura do mundo antigo. Mas Jesus não escolheu a cidade da Babilônia. Jesus poderia ter escolhido a cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor, porque a cidade de Éfeso era uma cidade que movimentava a sua economia, então com os grandes portuários que existiam nela. Mas Jesus não escolheu a cidade de Éfeso. Jesus poderia muito bem ter escolhido a cidade de Jerusalém, onde a etimologia da palavra Jerusalém significa lugar de paz, lugar de adoração. Mas Jesus não escolheu a cidade de Jerusalém. Jesus poderia muito bem ter escolhido qualquer outra cidade de Israel, como por exemplo a cidade então que existia uma grande economia, que era exatamente a cidade então da Laodiceia, uma cidade financeiramente próspera. Mas Jesus não escolhe a cidade da Laodiceia. Jesus escolheu a cidade da Galileia. Porque, pastor Genilson, sendo Galileia uma cidade desprezível pelos judeus, sendo a Galileia uma cidade que ninguém queria habitar, se eu perguntasse para qualquer um que está aqui nesta noite adorando a Jesus: você gostaria de morar em uma grota? Você gostaria de morar em uma favela? Você gostaria de morar em um morro? Com certeza você estaria dizendo que não. É bem verdade que eles não moram lá porque querem, moram por necessidade. Mas ninguém gostaria de morar em um lugar desse. Se eu perguntasse aqui se você gostaria de morar em uma favela perigosa, com certeza você estaria dizendo que não. A mesma coisa era o judeu. Quando perguntasse para um judeu se ele gostaria de morar na Galileia, com certeza ele estaria dizendo: é claro que não. Galileia era a pior província que existia em Israel. Galileia era um lugar deserto. Galileia era um lugar de sequidão. Galileia era um lugar que ninguém queria habitar. Mas Jesus fez uma promessa e disse: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Agora observe comigo: Galileia era um lugar deserto. Galileia era um lugar de sequidão. Galileia era um lugar que ninguém queria habitar. É aqui que eu começo a observar, é aqui que eu começo a entender. Sendo Galileia um lugar de prova, sendo Galileia um lugar de sequidão, sendo Galileia um lugar que ninguém quer habitar, sendo Galileia um lugar deserto, quem plantasse alguma coisa na Galileia não conseguia ter fruto, porque Galileia era lugar de prova. Agora imagine comigo, Jesus fez a promessa dizendo: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós
para a Galileia. O que mais me chama a atenção, pastor Gesiel, é que Jesus fez esta promessa. E esta promessa para muitos cristãos, esta promessa para muita gente não faz parte então da palavra de Jesus, mas faz. Foi Jesus quem prometeu, sendo Galileia um lugar de prova, sendo Galileia um lugar deserto, sendo Galileia um lugar de sequidão, Jesus fez a promessa que iria diante dos discípulos para lá. Jesus está dizendo, querendo ou não querendo, vocês vão ter que dar uma voltinha na Galileia. Eita glória! Querendo ou não querendo, nós vamos ter que dar uma voltinha na Galileia. Pastor Genilson, eu não estou entendendo. Você já prestou atenção e vai entender agora. Você já prestou atenção que quando o crente está em Jerusalém, quando o crente está na bênção, quando o crente está com a providência de Deus na vida, quando o crente está com um carro novo na garagem, quando o crente está com a casa nova, quando o crente está com a alta quantia financeira no banco, você já percebeu que este crente deixa de vir adorar Jesus? Você já percebeu que quando ele está passando então pela bonança de Deus, ele não quer mais vir adorar a Deus no culto, ele não quer mais vir ouvir o culto de ensino, ele não quer mais buscar a Deus no círculo de oração? É porque está em Jerusalém. Você já percebeu que quando o crente está em Jerusalém, ele não quer mais vir para a consagração, ele não quer mais vir buscar a Deus no culto de oração, não. O que é que ele quer fazer? Ele só quer passear no shopping, ele só quer mostrar o carro novo na cidade. É porque está em Jerusalém. Ele não vem mais para o culto de ensino buscar a Deus e aprender a palavra do pastor, não. Ele quer passear em todas as orlas de Maceió, mostrando o carro novo e a roupa nova. É porque está em Jerusalém. Jesus, quando vê um crente que se exaltou demais, que está pomposo demais, que está pensando que é o rei da cocada preta, que está pensando que é a última bolacha do pacote, que está pensando que é a última Coca-Cola do deserto, Jesus disse, não, eu não te fiz para me adorar desse jeito, eu não quero você assim. O que é que eu quero? É que você seja dependente da minha presença. E para ser dependente da presença de Jesus, tem que estar na mão dele, tem que estar na presença dele. É de verdade que existem muitos crentes que são ricos financeiramente, mas que verdadeiramente buscam a Deus em espírito e em verdade. Mas existem muitos que quando Deus exaltou, não quer mais buscar a Deus na presença dele. Aí o que é que Deus faz? Já que você está muito inchado, já que você está muito inchada, vai ter que dar uma voltinha comigo lá na Galileia, para aprender a ser dependente da minha presença. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para dar glória? Quem pode levantar a mão e abrir a boca para dar glória? Pegue por gentileza na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega a mão dela só para interagir esta noite. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e diga para ele, passe pela Galileia, mas passe cantando, passe pela Galileia, mas passe adorando, passe pela Galileia, mas passe exaltando a Jesus, porque Galileia não vai te matar, Galileia não é o teu fim, é apenas um aperfeiçoamento. Daqui a pouco Jesus vai te tirar da Galileia e vai te levar de volta a Jerusalém. Só quem toma posse, abre essa boca para dar glória. Galileia. Quando Jesus vê um crente inchado demais, que não quer mais buscar a sua presença, ele diz, vamos dar uma voltinha na Galileia. Quando o crente está na Galileia, quando o crente está nos desertos da vida, você já percebeu que ele começa a se aproximar de Deus, ele começa a se chegar do Senhor, ele começa a vir para o círculo de oração, ele começa a se chegar na consagração, ele começa a vir buscar a Deus na igreja. Não perde um culto de ensino do pastor Jacques, é porque está na Galileia. Jesus disse, é assim que eu quero você, dependente da minha presença. Mas não se preocupe, continua dependente, porque você não vai morrer nesta Galileia. Eu estou apenas aperfeiçoando o teu caráter, eu estou apenas moldando a tua vida. É aqui que eu
começa a entender que quando o crente está passando na Galileia, que Jesus pegou ele de jeito, Jesus disse: agora é assim que eu quero você. Aí ele não perde um culto, não perde uma consagração, não perde um círculo da nação. Deixa então de ir passar lazer dia de um domingo de manhã para vir para a escola dominical. É porque é dependente da presença. É assim que Deus nos quer. Deus nos quer dependente da presença. E quando nós somos dependentes da presença dele, ele cuida de nós. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Quando Jesus vê que existe um servo dele, uma serva dele, que é dependente da presença dele, ele não morre no deserto, porque Galileia não é lugar de você parar, não é lugar de você habitar, é apenas uma passagem. E esta passagem, me diz o Senhor, que está chegando ao fim, porque ele tem um projeto lindo e grande na sua vida, e você vai entender, passando por esta Galileia, que ele tem zelo pela sua vida e quer te levantar com poder e autoridade. Só quem toma posse abra a boca para dar glória. Só quem toma posse abra a boca para adorar. Pegue mais uma vez na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega mais uma vez na mão dela, chacoalha a mão dele, dá mais uma sacudida na mão dela só para interagir e profetiza para ele: continua cantando na Galileia, porque daqui a pouco, daqui a pouco vai ter culto em ações e graça. Quando você chegar de volta a Jerusalém, mas não te esqueças da Galileia, não te esqueças da Galileia. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para adorar? Alabaracalassúria. Eu estou sentindo a presença de Jesus nesta noite aqui. Eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode adorar? Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um capeta que cai. Quem anda com o diabo está de boca fechada. Mas quem tem raiva do capeta, abre a boca para dar glória. Abre a boca para adorar a Jesus. Esta Galileia não vai lhe matar. Diga para quem está do seu lado: a Galileia não vai te matar. A Galileia não vai te matar. Diga para ele, que eu acho que ele não entendeu. Diga de novo: a Galileia não vai te matar. É apenas Jesus te aperfeiçoando. É apenas Jesus moldando o teu caráter. É apenas Jesus. Ele está preparando a terra. 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 Ele está preparando esta terra. Ele está preparando a terra. Eu só vou parar de repetir quando você entender da glória. Ele está preparando a terra. Ele está preparando. Eita, meu Deus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, pastor Gesiel. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode adorar? Aleluia. Você não vai morrer na Galileia, mas Jesus fez uma promessa. E a promessa que Jesus fez foi: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Jesus ressuscitou ou ainda está morto? Ele está vivo. Ele ressuscitou. Oh, glória. Se ele ressuscitou, se ele está vivo, se ele ressuscitou, se ele está vivo, então se prepare, porque você vai passar pela Galileia, mas você não vai passar sozinho. Vai passar pela Galileia, mas Jesus vai contigo. Pastor Genilson, e o Senhor me prova que Ele vai comigo
aprovo. Capítulo de número 26. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo 26, verso 32. Jesus prometeu e disse: depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Não foi eu quem disse, foi Jesus. Depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. O que mais me chama a atenção é que quem vai adiante não vai na retaguarda. Quem vai adiante não vai do lado direito. Quem vai adiante não vai do lado esquerdo. Quem vai adiante vai na frente. E quem vai na frente é o general de guerra abrindo caminho para você passar. Quem vai na frente é o grandão da Galileia abrindo caminho para você habitar. Pode se levantar quem quiser. Se levante demônio, capeta do inferno, para tentar fazer barreira na tua frente para você não passar. Mas quem vai na frente é Jesus de Nazaré. E quando Jesus vai na frente, vai cair por terra Golias, vai cair por terra muro de Jericó, vai cair por terra Sambalate e Tobias. O mar vai se abrir e você vai caminhar na presença de Ele vai na frente. Jesus vai na frente. Ele prometeu e disse: eu irei adiante de vós para a Galileia. Olhe para quem está do seu lado e profetize: você não está só neste deserto. Você não está só nesta Galileia. Jesus prometeu e disse: eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Eu irei adiante de vós. Vai vir bombardeio de tudo quanto é canto, irmão. Agora imagine comigo: quem vai adiante de ti é aquele que vai como muro de proteção. Nada vai poder te atingir. Glória a Jesus. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Não vai ter barreira, não vai ter empecilho que possa impedir você chegar de volta em Jerusalém. Por quê? Porque quem vai na tua frente é o general de guerra chamado Jesus de Nazaré. Foi ele quem disse: eu irei adiante de vós para a Galileia. Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para adorar? Você não está só na Galileia. Você não está só neste deserto. Eu me lembro que um pastor em Pernambuco foi enviado justamente como missionário para a África. Chegando na África, ele começou um grande trabalho. E quando ele estava fazendo trabalho evangelístico missionário na África, ele então sendo usado por Deus, e Deus então fez maravilhas naquele país. Diz a história. E quando ele estava lá, então construiu a igreja. E uma bruxa revoltada com ele, ela então queria acabar de todo jeito com o pastor. Mas não teve jeito. Quando Jesus vai na frente, não tem quem possa tocar no ungido de Deus. Quem pode levantar a mão e adorar? Observe comigo. É aqui que eu começo a entender que quando ele então está na África,
a bruxa lá em Moçambique realizou o Congresso Mundial do Satanismo. Estavam reunidos naquele evento cerca de 10 mil satanistas do mundo inteiro. E não era este macumbeiro de pé de chinelo de esquina que queima a vela vermelha. Estamos falando de homens carregados de demônio. No Congresso de Bruxelas em 92, eles fizeram descer fogo do céu em plenas câmeras de televisão. No Congresso de Bruxelas em 92, eles apareciam nos televisores, e quando as pessoas quebravam os televisores, eles apareciam nos pedaços de vidro no assoalho da casa. Nós estamos falando de homens carregados de demônio. Mas o pastor foi orar em Moçambique, e quando ele está orando, a oração dele não foi outra senão essa: Senhor Jesus, eu não posso aceitar que o meu país seja palco para exibicionismo de demônio. Tu podes fazer alguma coisa. Jesus falou com ele e disse: permaneça em oração, porque eles vão precisar de você. E o pastor continuou orando. Quando foi no segundo dia do congresso, morreu a filha da anfitriã da festa, da maior satanista de Moçambique. Quando a menina morreu, então a bruxa ficou desesperada. Num grande estádio de futebol lá em Moçambique, ela reuniu todos e disse: então invoquem seus guias, ressuscitem a minha filha, porque com a minha filha morta não haverá mais congresso em Moçambique. Eles começaram a invocar os demônios. Imagine o peso que não desce sobre uma cidade quando 10 mil homens deste quilate invocam demônios ao mesmo tempo. Mas aonde Jesus está, o resto falta gasolina. A menina não levantou, permaneceu morta. A mulher entrou em desespero e disse: você lembra daquele pastor que nós queremos destruir a obra que ele está fazendo? Então o mensageiro disse: lembro, sim senhora, vá lá, chame-o, pode ser que o Deus dele resolva o nosso problema. E foram na casa do pastor. Era o dito que estava de joelho. Quando então o rapaz bateu na porta dele, e o Senhor Jesus falou com o pastor e disse: levanta-te e vai, porque eu vou na tua frente. Aleluia. Quando então o pastor chegou lá no estádio de futebol, ele viu uma grande multidão de satanistas. Ele então chegou lá e ficou tremendo na base. A bruxa pegou o pastor pela gola e disse: se você, o seu Deus, tiver poder de ressuscitar a minha filha hoje, eu cancelo este congresso hoje e me torno membro da tua igreja agora. O pastor levantou a mão e disse: era tudo que Jesus queria. A história diz que o pastor pegou a menina nos braços, levantou o máximo que pôde e começou a orar. E disse: Senhor Jesus, esta é a maior chance que tu tens de provar para o povo de Moçambique que tu és o Senhor. Ressuscita esta menina. Quando ele terminou de orar, a menina começou a se contorcer, espreguiçou-se nos seus braços, viva pelo poder de Deus. Quando a menina ressuscitou, os 10 mil satanistas se ajoelharam, levantaram as mãos para o céu e começaram a gritar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Levante a sua mão, receba o poder curador de Jesus Cristo sobre a tua vida agora. Receba a glória de Jesus sobre a tua vida agora. Receba.
Ele vai na frente, 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 Ele vai na... Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória? Diga para quem está do seu lado: você não está sozinho nesta peleja. Jesus vai adiante de vós. Quem pode abrir a boca e adorar? Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico? Me dê um sinal, levante a mão. Tem alguém em nosso meio que ainda não é evangélico? Levante a mão, me dê um sinal. Eu quero lhe convidar, venha aceitar Jesus e entregar a sua vida para Jesus hoje. Porque Jesus quer mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha. Venha. Cadê a primeira pessoa corajosa? Você tem coragem para tanta coisa, irmão. Mas eu quero ver você ter coragem de entregar a vida a Jesus e viver para Ele e na presença dEle. Vem para Jesus. Jesus está te chamando nesta noite. Cadê a primeira pessoa? Venha. Venha porque Jesus te chama. Venha porque Jesus te ama e Ele quer mudar a sua vida hoje. Glória a Jesus. Cadê a primeira pessoa? Venha. Jesus marcou este encontro contigo para te dizer que Ele tem cuidado de você com um cuidado paternal. E Ele quer mudar a sua vida assim como Ele mudou a minha e a de muitos que aqui estão. Cadê a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus? Venha porque Jesus está lhe chamando. E Ele quer fazer morada na sua vida. Cadê a primeira pessoa? Venha, corra com pressa, porque Jesus, Ele quer mudar a sua história. Glória a Deus. Cadê a primeira pessoa? Venha. Venha porque Jesus quer mudar a sua vida. Jesus mudou a minha vida. Já está vindo. Quem pode levantar a mão da glória? Cadê a segunda pessoa? Venha. Glória a Jesus. Quem pode levantar a mão da glória, irmão? Quem pode? Oh, glória a Deus. Pouca alegria para muita gente. Pouca alegria. Quem pode levantar a mão da glória? Aleluia. Eu estava pregando o pastor Gesiel lá no Congresso de Missões, lá na cidade de Ortigueira, lá no Paraná. Um evento, umas 10 mil pessoas no ginásio, transmitido para 140 países pela internet. No meio da ministração, Jesus levanta um paralítico da cadeira de roda com as pernas fininhas, atrofiadas. Ele saiu andando no meio do ginásio. A juventude que nunca tinha visto isso, o departamento de jovens começou a desmaiar um por cima do outro, porque nunca viu um paralítico andar. Deu trabalho para continuar a pregar. Quando todo mundo se acalmou, que eu continuei a pregar, que terminei a mensagem, fiz o apelo, mais de 35 almas vieram e os jovens não abriram a boca para dar glória a Deus. Aí eu fiquei envenenado, irmão. Eu disse: espera aí, vocês até desmaiaram porque viram o paralítico andando e vocês não abrem a boca para dar glória, porque mais de 35 almas vieram para Jesus? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, que o maior milagre não é cego enxergar. O maior milagre não é paralítico andar. O maior milagre não é morto ressuscitar. O maior milagre é almas para o reino dos céus. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória para Jesus? Vamos orar por ele. Cadê a terceira pessoa? Ela está vindo para Jesus também? Pergunta a ela. Está vindo para Jesus ou já é crente? Já é crente? Pronto, é só ele. Quem pode levantar a mão e dar mais glória a Jesus? Eu quero saber onde é que está a segunda pessoa. Venha com pressa, porque Jesus está lhe chamando. Cadê a segunda pessoa? Venha. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Querido Pai, eterno Criador, aqui está esta vida diante da Tua presença, diante do Teu altar. Nós encomendamos a alma dele a Ti, Jesus. Escreve a alma dele, o nome dele no livro da vida. Repreenda toda investida do maligno contra a vida dele. Todo mal, todo o embaraço que seja desfeito agora pelo poder do nome que está acima de todos os nomes. E faz o teu nome glorificado na vida dele. Manietei o valente, amarra o valente, expulsa o valente. E que o Senhor habite na vida dele a partir de agora. Em nome de Jesus, a igreja confirma dizendo:
Quem pode dar glória a Deus nessa noite, irmãos? Ré menor. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu lar. Ele já mudou o teu esposo, já libertou todos os teus filhos, já deu vitória pra você. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Meu Deus! Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar. Ou abra a porta e deixa o anjo entrar. Escute aqui, escute aqui. Meu irmão, preste atenção. Não tenha medo de ninguém. Já fizeram até macumba para te matar também, mas por Deus tu és protegido, revestido de poder. Podem até fazer macumba, mas quem fez é quem vai morrer. Macumba não mata crente. Macumba não mata crente. Se o crente é crente quente, macumba não mata crente. Macumba não mata crente. Meu Deus, pegou fogo ali atrás. Se o crente é crente quente, macumba não mata crente. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Eu te convido a entrar no manto e não ficar parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Entra nesse manto e não fica parado. Olha, tem manto e tem mistério. Se liga, vaso. Eu te convido a entrar no manto e não ficar parado. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu te convido pro manto. Meu Deus. Eu te convido pro manto do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Olha esse tapete de fogo que está nesse lugar. Esse tapete de fogo, Jesus te convida pra você marchar. Vai na marcha, tudo. 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 Meu Deus. Na marcha, tudo. Na marcha, tudo. Pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça dela. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Meu Deus do céu, olha lá, olha lá. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Quem tem autoridade pisa na cabeça dela. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Pisa nessa terra o varão de guerra. 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 Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão da Galileia, passeia pelas águas e peleja nessa terra. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? Eita glória, Jesus. Diga para quem está do seu lado: Galileia é a faculdade de Jeová. Quem pode aplaudir a Jesus?
Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esta noite preciosa que o Senhor nos deu. Quem vai sair daqui edificado, levante a mão e adore. Glória a Jesus. Aí você está me chamando, né, Jessé? Deus forte como Jeová, não há outro que Ele. Glória, segura, irmão. Glória a Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Pastor Gesiel vai estar orando.